Quase 2 anos após a pandemia de Covid-19 ser decretada, a origem exata do vírus ainda não foi confirmada. Enquanto o combate à doença avança no mundo todo, os cientistas seguem na busca por respostas. A Organização Mundial da Saúde, inclusive, criou um grupo exclusivamente para investigar de onde surgiu a Covid-19. O único brasileiro a fazer parte desse grupo é o médico especialista em doenças tropicais, Carlos Médicis Morel. E é com ele que a gente conversa agora, ao vivo. Bom dia, doutor. Primeira pergunta minha é por que é tão importante saber a origem desse vírus, de onde ele veio? O que isso pode indicar, doutor? Bom dia, Luciana. É importante porque isso pode dar pistas para as próximas doenças. A OMS está chamando de doença X, que seria a responsável pela próxima pandemia. A gente tem que entender que pandemias são coisas que vão ocorrer daqui para frente. Já ocorreram no passado, estão ocorrendo no presente e vai ocorrer daqui para frente. Nós tivemos há pouco tempo Zika, MERS, SARS-1, gripe. Então, sabendo detectar a origem, a gente conhece os mecanismos pelos quais os vírus saem de um animal, de um reservatório e passam para a gente. Então, é muito importante tentar descobrir a origem de cada pandemia. Doutor, o mundo pode enfrentar uma outra pandemia dessa magnitude no médio, longo prazo? E como é que a gente pode fazer para estarmos mais preparados para ela do que estávamos para essa do novo coronavírus? Pois é, uma das medidas é exatamente a criação desse comitê pela Organização Mundial de Saúde. Não é um comitê que vai fazer uma tarefa em 15 dias ou um mês. É um comitê permanente. Os membros foram nomeados primeiro por um mandato de 2 anos, renovável. Ou seja, a gente está buscando não só essa pandemia, mas as próximas. Tanto que o nome do comitê é as origens dos novos patógenos. Tá? Então, sempre se diz que não é se vai acontecer, é quando vai acontecer uma nova pandemia. Tá? Em particular, hoje em dia, com todas as facilidades de movimentação, de transporte aéreo, as pandemias podem rapidamente passar de um país como a gente viu. A coisa apareceu na China e, de repente, no mundo todo ela chegou lá. Então, é muito importante. E esse comitê foi montado de uma maneira a tentar ser neutro e tentar ter a confiança dos países, inclusive da China, e principalmente da China por conta da origem dessa pandemia. Então, ele é um passo importante da OMS e que deve levar alguns resultados a médio prazo. Doutor, quais os cuidados vocês têm para evitar uma politização dessa busca pela origem do vírus, como a gente acompanhou no ano passado entre o presidente Donald Trump, especialmente ele, o ex-presidente Donald Trump, que ficou o tempo inteiro falando em vírus chinês, e a OMS teve todo o cuidado para evitar, inclusive, xenofobia, né? Isso. Essa é uma excelente pergunta, Luciana. E veja, o primeiro comitê que a gente que falhou, por quê? Ele foi nomeado como sendo um comitê de sábios, né? Mas os sábios europeus e americanos. Então isso já leva a uma desconfiança, né? E como você bem notou, o Trump começou a falar vírus chinês, o vírus que aqui tivemos a vacina. Né? Então, isso levou a China a dizer assim, bom, se é assim, eu não brinco mais. Então, vamos parar essa investigação. Foi muito complicado a primeira investigação. E a OMS resolveu, então, fazer uma abordagem completamente diferente. Primeiro, disse o seguinte, vamos montar um comitê. Quem quer aplicar para ser membro do comitê? As áreas que a gente vai precisar são epidemiologia, biologia, ética e por aí foi, uma lista grande das áreas necessárias. E todo mundo aplicou. E aí o interessante é que decidiram fazer a escolha, cada país só pode ter um membro. Então, ficamos no final com 27 membros, 27 países. Então, se não há uma dominância de um país. Eu até ontem, na primeira reunião, eu até elogiei a estratégia, dizendo que vocês montaram, na realidade, uma mini Assembleia Mundial da Saúde, onde cada país tem uma voz. Então, com isso, inclusive a China está lá dentro, os Estados Unidos estão lá dentro, aquelas regiões de perto da China, de onde o vírus pode ter vindo ou ter circulado, Vietnã, Camboja, Tailândia, estão no comitê.
O comitê foi decidido ontem pelo diretor-geral que ele vai ser chefiado, presidido por uma cientista da África do Sul, da Universidade de Pretória. E o vice-presidente do comitê é um cientista do Instituto Pasteur da França. A China está presente, o Brasil está presente. Então, são 27 países, 27 membros. Há uma tendência natural a se buscar o consenso, o que é muito difícil no Comitê de Sábios. O Comitê de Sábios tem os sábios da corrente A, os sábios da corrente B e por aí vai. Nesse não, esses são países que vão investigar dados, informações, e são essenciais essas informações. Quanto mais tempo demorar, mais fica difícil você fazer aquele trabalho de detetive e voltar à cena do ocorrido, tentar pegar os levantamentos. A gente espera muito que as autoridades chinesas tenham conseguido, por exemplo, coletar soros, sangue, desde o começo da pandemia. Isso pode ser uma pista interessante. Tá? Agora, ninguém entra num país sem ser convidado. Né? A OMS tem, por norma, ela aceita, ela vai aos países que os convida. Não tem essa, por exemplo, aumenta uma epidemia nos Estados Unidos, aí a China diz assim, agora eu quero ir lá investigar. Não, os Estados Unidos também não vai deixar. Né? Então você tem que ter um guarda-chuva internacional aceito por todo mundo para isso acontecer. Então esse comitê eu acho que busca isso. Busca uma confiabilidade de todos os envolvidos, mas principalmente busca para o futuro também. Não está só preocupado com esse comitê. O que é que a gente pode aprender com essa busca que seja útil para as próximas pandemias? E o Brasil é uma zona quente. O Brasil com a floresta amazônica, o Brasil já viveu, a gente viveu aqui quantas epidemias de zika, de dengue, de febre amarela, de chikungunya. Quer dizer, o Brasil como um país tropical está muito propenso a não só gerar epidemias, ou também a receber pandemias. Então, nós achamos todos, membros desse comitê, que foi um passo importante. Não vai ter resultados imediatos, bombásticos, no dia seguinte. Para isso, o comitê é um comitê permanente, em que as normas de funcionamento são muito claras. A OMS tem toda uma norma de trabalho, quem fala pelo comitê, como se chega a conclusões, vai se buscar o consenso, mas pode-se acontecer de alguém dizer, não aceito isso, então isso será registrado devidamente e devidamente publicado. Nós conversamos com Carlos Médicis Morel, que é especialista em doenças tropicais, único brasileiro nesse grupo criado pela OMS para investigar a origem da Covid-19. Doutor, bom trabalho aí, sucesso na pesquisa e nós voltaremos a conversar. Obrigado, Colombo. Obrigado, Luciano.